começar, eu não sei se vocês viram no grupo, né? A Renata me respondeu e quem mais me respondeu? Porque eu perguntei pra vocês se tinha alguma coisa específica, né, que vocês queriam que a gente focasse e tudo mais. E sempre podem sinalizar, tá? Foi a Renata e a Rebeca que pediram 2 coisas específicas, porque aí a gente foca mais. Nem sempre eu tô conseguindo ir pra aula de vocês de manhã, então eu não sei como é que tá mais ou menos assim pra turma, o que é que tá sendo mais difícil e tal. Então, podem sempre sinalizar, tá? Então vamos lá, gente, vamos começar o nosso GED 02. O que é que vocês estão achando da disciplina até agora? Se alguém quiser compartilhar. O que é que vocês estão achando? Então vamos lá, gente. Mais casos. Renata, eu não sei, né, como é que tá sendo com a professora, mas a gente pode, até em uma aula, deixar mais exemplificado, né? Trazer mais casos mesmo, só com exemplos. E aí a gente pode fazer tipo como questão, né? E aí vocês vão respondendo o que é que vocês acham que é e tudo mais, baseado num caso concreto. Desatualizado, acontece. Acontece, Léo, acontece, mas a gente vai se atualizando de volta. Às vezes a gente perde um pouco o fio da meada, né? Mas dá certo. Então vamos lá, gente. Vamos começar com a classificação quanto à presença ou não de elemento acidental. Gente, a gente começa pela obrigação pura e simples, que ela não depende de condição ou termo, tá? Então, vocês vão ver que na obrigação condicional, nessa outra aqui que a gente vai ver a termo, modal, elas possuem, né, uma condição ou um termo. Então, na obrigação pura e simples, a gente não depende de condição, só do prazo ou execução. Então, por exemplo, eu vou te pagar R$500 amanhã. Vocês percebem que não tem condição nenhuma aqui, certo? Agora, na obrigação condicional, ela depende de um evento futuro e incerto, tá? Não é certo, é um futuro incerto. Então, o exemplo aqui é: eu vou te dar meu carro se você passar no vestibular. Então, gente, aqui a obrigação, ela só nasce ou termina se um evento acontecer, mas não é um evento certo. Então, dentro das obrigações condicionais, a gente tem que elas podem ser suspensivas ou resolutivas. Então, a suspensiva, gente, ela só vai produzir efeito quando a condição ela acontecer. Então, por exemplo, você ficará com o carro quando passar no vestibular de medicina. Percebam, gente, que aqui é um futuro incerto. Por quê? Porque pode ser que essa pessoa nunca passe, pode ser que ela mude de curso, né? Mude assim a vontade do curso que ela quer fazer. Mas, enfim, os efeitos aqui eles já estão valendo. Quer dizer, perdão, suspensiva, né? Aqui no caso os efeitos eles só começam se a condição acontecer. Então aqui percebam que ele só vai ficar com o carro quando ele passar no vestibular, só se essa condição acontecer. Agora, na resolutiva, ela já produz efeitos, mas esses efeitos acabam quando aquela condição acontecer. Então, um exemplo é: você pode usar meu carro até que o seu volte da oficina. A gente tem uma condição, né? Onde quando ela acontecer, aqueles efeitos eles vão acabar. Então, gente, uma ela espera para começar e outra ela espera para terminar, certo? Se surgir alguma dúvida, gente, vocês podem mandar no chat, tá bom? Aí vamos para as obrigações a termo, tá, gente? Na obrigação a termo, a gente vai mudar aqui o elemento. O elemento aqui vai ser um futuro certo. No outro, né, condicional, era um futuro incerto. Aqui é um futuro certo. Então, ela depende de um evento futuro e certo, como, por exemplo, a morte, que é uma coisa que a gente sabe que vai acontecer no futuro, né, uma coisa certa, ou o vencimento de uma data, certo? Por exemplo, você vai herdar a casa quando eu morrer. É um futuro certo. Então, ela é uma obrigação a termo, beleza? Simples assim, realmente.
A obrigação modal ou com encargo, ela ocorre quando há uma liberalidade, certo? Mas com um ônus. Então, o exemplo que a gente trouxe é: eu vou doar um terreno para a prefeitura, desde que esse terreno seja usado para construir uma praça. Então, percebam aqui que tem um ônus, um encargo para quem recebe geralmente uma doação, certo? Então, a diferença é que o termo é um prazo e o encargo é uma condição imposta ao beneficiário, certo? Aí aqui, estou lembrando da nossa colega Renata, né, que pediu pra gente adentrar um pouquinho mais sobre isso. Então, eu até criei 2 slides, eu ia deixar só em um, mas como ela pediu pra gente ter um cuidado a mais, eu vou tentar destrinchar um pouquinho melhor com vocês. E como eu falei, gente, isso eu vou fazer para o que vocês forem pedindo, que vocês acham que precisa de mais atenção, tudo bem? Então, gente, a obrigação propter rem vem do latim por causa da coisa. Ela é uma obrigação especial de natureza híbrida, a gente vai falar sobre isso no próximo slide, porque ela não nasce simplesmente de um contrato, como ocorre nas obrigações pessoais. E ela é, na verdade, por ser híbrida, né, que a gente vai ver bem aqui, ela é uma mistura de elementos da obrigação pessoal e da obrigação real, certo? Então, o que caracteriza essa obrigação, né, que ela decorre de uma relação de uma pessoa com um bem, e é por isso que ela acompanha a coisa. Mesmo mudando de titular, né, aquela obrigação ainda permanece, porque ela tá ligada à coisa, não à pessoa. Então, vamos ver alguns exemplos, tá? Mas vamos lá, automática, gente. Por que ela é automática? Porque ela transfere-se junto com a propriedade, sem precisar da vontade do antigo dono. É automático, certo? Ela é indissociável, porque quem adquire o bem assume também as obrigações ligadas a ele. E ela segue a coisa, né, como a gente falou, porque se o imóvel ou o veículo muda de titular, a obrigação vai junto. Então perceba, tá ligada ao bem, é próprio do bem, não tá ligada à pessoa. Se o titular se muda, aquela obrigação não vai com ele, a obrigação permanece aqui. E o novo titular vai adquirir essa obrigação que ainda está ligada à coisa, tá bom? Então os exemplos que a gente tem são as taxas condominiais, o IPTU, IPVA, certo? Então vamos aqui para entender um pouquinho mais, tá? Sobre essa obrigação híbrida. Gente, eu tava até olhando um resumo, porque assim, eu não fiz, né, com a professora Roberta Teles essa cadeira, fiz com a professora Ana Beatriz, que é excelente também. E na prova a gente podia fazer um negócio que eles chamam de pesca legal, não sei se vocês já tiveram. Mas basicamente você tem um papel em branco onde você pode escrever tudo o que você quer e é aquele papel que você pode usar na hora da prova, né? Então saiu um negócio mais ou menos assim, né? Tudo eu escrevi aqui. Aí eu tava pesquisando aqui nesse querido papel que eu tinha usado pra prova pra conseguir falar algumas coisas pra vocês, rememorando, né? Mas enfim, a obrigação híbrida, gente, a gente chama ela de híbrida justamente porque ela mistura elementos de obrigação pessoal e obrigação real. Então, ela nasce como uma obrigação pessoal, né, de um contrato entre credor e devedor, certo? Mas ela tem reflexos reais porque ela acompanha a coisa envolvida. Então, o exemplo que a gente pode dar é justamente a hipoteca, onde João dá seu imóvel em garantia ao banco, mas se ele vendeu o imóvel a Maria, o banco ainda pode executar a hipoteca contra ela, certo? Então você percebe que mudou o titular, agora é Maria, mas ele ainda pode executar a hipoteca contra ela, porque tá ligado ao bem, certo? Aí ela também pode ser chamada, né, de ambulatória, porque vem dessa palavra ambulare, né, do latim, que ela anda, caminha, então significa que a obrigação ela anda junto com a coisa. Quem estiver com a coisa assume a obrigação. Então, por exemplo, vamos para os exemplos para talvez ficar um pouquinho mais didático. Despesas de condomínio. Quem é o novo dono do apartamento assume automaticamente a dívida condominial, certo? Então, por exemplo, eu, Ana, eu tô alugando um apartamento e eu alugo para Renata.
Então, gente, a Renata agora que tá com a obrigação das despesas de condomínio. Ou então, por exemplo, um exemplo que a nossa professora usava muito. Se eu sou a moradora atual de um apartamento condomínio. E aí, eu sou uma pessoa que não pago, deixo acumular mesmo as despesas, né, e tudo mais, eu não pago mensalmente a taxa de condomínio, né, a taxa de condomínio eu não pago. E eu vendo esse imóvel para Renata, certo? Gente, eu tô com várias dívidas, esse imóvel tá com várias dívidas porque eu não paguei. Só que a partir do momento que eu passei esse imóvel para Renata, ela comprou, quem adquire todas essas dívidas agora é a Renata. E você pergunta, poxa, Ana, mas isso é tão injusto porque quem não pagou foi você. Tudo bem, mas as taxas condominiais, elas são uma obrigação híbrida, tá bom? Elas correm junto com a coisa. Então, independente de eu não ter pagado, aquilo ali é uma obrigação da coisa. Então, agora o novo titular que está responsável por isso. Agora, ele que vai ter que pagar todas as dívidas que eu não paguei, todas as taxas condominiais atrasadas que eu não paguei, certo? A gente pensa assim, poxa, que injusto e tudo mais, mas realmente é como acontece, certo? Então, quem é o novo dono, né, ou o locatário, assume automaticamente a dívida condominial, certo, gente? Então, ela caminha com a coisa. Não é eu vendi o apartamento cheio de dívida e essas dívidas vão continuar comigo? Não vão. Continuar com a pessoa que assumiu, porque ela é própria do bem, certo? Não tá ligada a mim, Ana, certo? Ela é repersecutória, gente, porque são sinônimos, né? Assim, que até a professora usou no slide. Então, é aquela em que o credor, ele pode perseguir a coisa, ainda que ela esteja em poder de outra pessoa, certo? Então, por exemplo, penhor, se o bem é dado, empenhou, se o bem dado, né, no caso, empenhou, for parar na mão de terceiro, o credor, ele pode ir atrás desse bem, porque a obrigação acompanha a coisa, tá, gente? Então, tá bem ligado realmente a isso, a coisa em si, certo? E aí, gente, a obrigação próprio terreno, ela é uma obrigação híbrida, um tipo de obrigação híbrida, né? Porque eu não sei, até quero que vocês me digam se a professora Roberta Teles comentou em sala de aula, porque quando a gente foi estudar as instituições híbridas, a gente tinha próprio terreno, ônus reais, obrigações de eficácia real, né? E eu vi que ela mencionou no slide só a próprio terreno. Então, se ela tiver falado dessas outras, me avisem, porque aí, posteriormente, eu explico também. Mas como eu vi que no slide ela botou só a própria terreno, eu vou estar falando sobre ela, porque eu não sei se ela vai cobrar essas outras, tá bom? Mas vamos lá, gente. A própria terreno, que é um tipo de obrigação híbrida, ela vem, né, como eu já tinha dito, a expressão em latim por causa da coisa, e ela ocorre quando alguém é obrigado, porque é dono ou possuidor de determinado bem. Então, como eu falei, as taxas condominiais, despesas condominiais, IPTU, quem assume, gente, é o novo titular do imóvel, certo? Porque ele tá ligado à coisa, àquela obrigação. Então, as características o dever é acessório ao direito real. A obrigação, ela caminha com a coisa, como eu já tinha falado para vocês, é ambulatório. E se alguém vendeu o bem, pois então pronto, Ana. Então vou falar só dela também. Não vou esticar, né, a baladeira, porque eu já sei que tem muita coisa para vocês estudarem, né? E não adianta eu ficar trazendo agora, né? A gente pode trazer depois curiosidades, mas não adianta trazer agora uma coisa só para complicar. E se a pessoa vendeu o bem, o adquirente assume a obrigação. Então, gente, a palavra-chave aqui é que o sujeito é obrigado porque ele tem a coisa, porque a obrigação está ligada à coisa, certo? Eu não sei se mais alguém estava com um pouquinho de dificuldade nisso, né? A Renata pediu para adentrar. Renata, depois tu me sinaliza se te ajudou de alguma forma ou se ficou alguma dúvida, tá bom? Que aí a gente tenta sanar, beleza? Pronto, que bom que tá ajudando. Mas qualquer dúvida que surgir, tá, gente? Podem perguntar no privado também, se quiserem. Agora vamos para as obrigações líquidas e ilíquidas, gente. Gente, obrigações líquidas, né? Elas são aquelas que já tem um valor certo e determinado. Ou seja, ela pode ser expressa em números imediatamente. Como assim, né? Basicamente, ela tem
como eu falei, é um valor certo e determinado. Por exemplo, um aluguel de 1.200 ou uma dívida de 5.000 reais. Já tem um valor certo e determinado. É certo quanto à existência, não existe dúvida de que aquilo ali existe, e é determinado quanto ao objeto, porque já sabe o que é e quanto é para pagar. Beleza? Agora, as obrigações ilíquidas, tá, gente? Ela é uma obrigação onde a gente sabe que existe a obrigação, mas o valor exato ainda não está definido. Ele precisa de alguma apuração prévia. Então, as características dele é que pode haver certeza da existência desse dever, mas não da quantia, certo? Então, existe uma liquidação, perícia, para transformar em algo líquido. Como assim, Ana? Ainda estou um pouquinho confusa. Gente, basicamente o valor ainda não é definido, ele precisa ser apurado. Então, a indenização por danos morais ou prejuízos materiais. A indenização por danos morais é porque ainda vai se calcular, ainda vai ver, não é exatamente uma coisa precisa, né? Os danos morais. A gente sabe que é muito difícil quantificar o dano moral que aquilo tem a uma pessoa, certo? Mas, por exemplo, na questão de danos materiais, né, o ressarcimento por prejuízos materiais, por exemplo, em um acidente, ele precisa, às vezes, calcular quanto vai custar aquele conserto, né? Nem sempre é exato, certo? Então, só depois de apurado é que se transforma em líquido, beleza? Agora, gente, a classificação quanto à exigibilidade do conteúdo. A gente tem a obrigação natural, moral e jurídica, ou civil, né, que a gente pode chamar. Então, a gente vai ver 3 tipos de obrigação em relação a essa exigibilidade, certo? A obrigação natural, gente, é uma obrigação que existe juridicamente, mas ela é inexigível em juízo, ou seja, ela não pode ser cobrada judicialmente. Ela é chamada de incompleta ou imperfeita. Se no caso aqui, há débito sem responsabilidade, certo? Então, o efeito principal é o seguinte: se o devedor paga, o que a gente tem que ter em mente principalmente aqui, se o devedor paga, o pagamento é válido, mas ele não pode ser retornável, ele não pode exigir de volta esse pagamento, certo? Então, o exemplo, gente, é dívida de jogo ou aposta. Essas dívidas, elas não podem ser cobradas judicialmente. Agora, se eu, por exemplo, aposto com a Luciana que o meu time vai vencer no domingo, que o Palmeiras vai vencer contra o Corinthians, se Deus quiser. Aí eu aposto com a Luciana. A Luciana aposta que o Corinthians vai ganhar e eu aposto que o Palmeiras vai ganhar. Então, vamos supor que a Luciana fala, aposta do Corinthians e o Corinthians de fato vence. A gente apostou R$1.000. Eu tô devendo a ela os R$1.000, certo? Porque a gente apostou. Mas, entenda, a Luciana não pode entrar com ação judicial para cobrar esses R$1.000 dessa aposta. Agora, se eu, Ana, pagar esses R$1.000 para ela, eu não posso pegar esses R$1.000 de volta. Eu paguei, ela não podia cobrar judicialmente. Mas eu não posso depois entrar judicialmente e dizer, eu quero os meus R$1.000 de volta. Eu não posso, tá bom? Se eu paguei, o pagamento é válido e é irretratável, beleza? Ou então dívidas prescritas. O que é uma dívida prescrita? Vocês vão ver depois que existem dívidas que, com o decorrer dos anos, elas prescrevem. Então, por exemplo, lá no meu escritório, a gente tem muita questão de entrar, principalmente consumidor, energia, água, né? Pessoas que sofrem com cortes ou demora na religação. E aí, geralmente, eles podem cobrar, né? Até com 5 anos que aquilo aconteceu, eles podem cobrar aquilo ali, certo? Aquele dano que foi gerado. Tudo bem? Até 5 anos. Então, alguma coisa que aconteceu em 2020, eles ainda podem entrar com a ação. Mas vamos supor que essa dívida prescreveu. E aí, a empresa, no caso, faz o pagamento desses danos morais, mas a dívida já prescreveu, já aconteceu há muito tempo, já prescreveu, gente. Não, em tese, não tá mais válida, né? Se ele me pagar mesmo assim, ou então se eu faço contrato com alguém, vou tentar simplificar para vocês. Eu faço um contrato com a Ana, e aí ela diz assim, olha, você tem até o último dia do mês de agosto para me pagar, né? Vamos supor que para todos os efeitos legais é até o último dia de agosto. Então, passando o último dia de agosto,
a dívida prescreveu, certo? Se eu pagar depois disso, eu não tenho mais obrigação de pagar. Se prescreveu, eu não tenho mais obrigação de pagar. Mas se eu pagar depois disso, eu não posso pedir esse dinheiro de volta, certo? Então, existe no direito, mas ela não pode ser exigida judicialmente pela exigente. Então, se eu pagar, o pagamento ele é válido. E eu não posso pedir esse dinheiro de volta, tá? Agora, em relação à obrigação moral, ela é, gente, uma obrigação meramente ética ou social, certo? Não tem efeito jurídico nenhum, tá? Então, não há um dever reconhecido pelo ordenamento jurídico. Seria isso uma promessa de amizade, uma obrigação de ajudar alguém, entendeu? Ninguém tem como entrar na justiça e nem tem no ordenamento jurídico sobre isso. Ela é meramente ética ou social. Agora, a obrigação jurídica, ela é uma obrigação plena, que ela pode ser exigida em juízo, né, como pagamento de um aluguel ou parcela de um contrato. Ela é protegida pelo ordenamento jurídico, certo? Então, ela reúne o débito do dever de prestar e a responsabilidade, que é a sujeição do patrimônio do devedor. Então, num contrato de compra e venda, você tem a obrigação de pagar o preço, certo? E se você não paga, eu posso exigir judicialmente, inclusive executando o seu patrimônio, né? Porque se você não pagar aquilo ali, a justiça pode ir lá e pegar do seu patrimônio. Agora, gente, vamos falar um pouquinho sobre obrigação natural. Vamos adentrar um pouquinho mais sobre ela, tá? Para ficar menos confusa para vocês. Como eu falei, é uma obrigação juridicamente existente, mas inexigível em juízo. Então, o devedor ele tem um débito, mas sem responsabilidade. É importante vocês saberem disso. Então, se ele pagar, o pagamento é válido e retratável. Ele não pode pedir o valor de volta, certo? Como eu tinha dito. Agora, vamos falar sobre a tipicidade da obrigação natural. Ela é típica quando é prevista em lei, certo? Ou ela é atípica quando ela não é prevista em lei, mas é conhecida em situações semelhantes, tá? Então, quanto à origem, a gente tem que ela pode ser originária, ela nasce como obrigação natural, né? Já nasce tendo aquela natureza de ser natural, ou derivada ou degenerada, que ela era uma obrigação jurídica, mas perdeu a exigibilidade. Então, por exemplo, a obrigação natural, que é a dívida de jogo, ela já é uma obrigação natural desde o começo. Agora, a dívida prescrita, que eu dei o exemplo para vocês, ela não era desde o começo. Inicialmente, ela é uma obrigação jurídica, porque você tem um tempo, né, ali onde vai demorar para aquela dívida prescrever, certo? Então, quando prescrever, ela passa a ser uma obrigação natural. Já não é jurídica, ela era jurídica, mas virou uma obrigação natural, certo? Então, dos exemplos previstos em lei, né, os exemplos de obrigação natural típica, tem da dívida prescrita, onde a gente tem no 882 do Código Civil que não se pode repetir o que se pagou para solver dívida prescrita ou cumprir a obrigação judicialmente inexigível. Então, o devedor ele não pode ser cobrado judicialmente, mas se ele pagar, não pode pedir restituição. Agora, esse exemplo do mútuo a menor sem autorização. O mútuo feito a uma pessoa menor, sem prévia autorização daquele sob cuja guarda estiver, não pode ser reavido nem do mutuário, nem de seus fiadores. Então, gente, se o menor pagar, vai ser válido, mas não pode ser compelido depois. E a dívida do jogo que eu já falei para vocês, né? Dívida de jogos ou apostas em si do 814. Não se pode exigir judicialmente pagamento de dívidas de jogo ou de apostas, né? Como eu citei o exemplo com a Luciana do jogo, salvo as que forem expressamente autorizadas por lei. Então, a gente tem um resuminho aí que eu botei mais a título para vocês olharem depois, se quiserem, né? Mas vamos agora para divisibilidade, tá, gente? Gente, importante falar que sobre a divisibilidade, gente, ela só interessa quando há pluralidade de credores ou devedores. E a gente vai já entrar no que... Deixa eu ver quem foi, gente. Acho que foi Rebeca. A Rebeca tinha pedido pra gente conversar um pouquinho mais, que é justamente sobre pluralidade de credor e devedor, tá? Mas vamos lá.
Gente, primeiramente, se pergunta-se se a prestação ela pode ser fragmentada em partes autônomas sem alterar sua essência. Se a resposta para essa pergunta for sim, né, você tá na prova e eu quero saber se é uma obrigação divisível ou indivisível, aí você se pergunta, se essa prestação for fragmentada em partes autônomas, ela vai alterar a essência? Vai alterar a essência? Quer dizer, não vai alterar a essência, então ela é divisível. Se ela vai alterar a essência, ela é indivisível. Vamos entender um pouquinho mais isso, vamos destrinchar para vocês. Basicamente, gente, a obrigação divisível, ela pode ser fracionada em partes proporcionais sem perder a utilidade ou o valor econômico. Isso é essencial, gente. Por quê? Porque vocês vão ver que, por exemplo, um diamante, ele pode ser dividido, mas a partir do momento que ele é dividido, ele perde o valor. Então, um diamante desse tamanho aqui, mais ou menos, ele tem um valor X. Se eu quebro ele, fraciono em pedaços menores, ele vai ficar com um valor menor, entendeu? Então, ele perde o valor econômico. Então, ele se torna uma coisa indivisível, justamente porque não é só sobre a questão de conseguir dividir, é sobre você dividir e esse objeto não perder a utilidade ou não perder o valor econômico. Então, isso é essencial de saber, tudo bem? Então, a gente tem que o fundamento legal tá no artigo 257 do nosso Código Civil, né? Onde diz que havendo mais de um devedor ou credor em uma obrigação divisível, presume-se dividida em tantas obrigações iguais e distintas quantos forem os credores ou devedores. Ana, não entendi nada. A gente vai já exemplificar isso aqui no próximo slide. Mas é o primeiro artigo lá da nossa seção, tá? Então, gente, o que isso significa? Basicamente, presume-se que cada devedor paga uma parte igual ou cada credor recebe uma parte igual, certo? Essa presunção é relativa, não é absoluta, porque ela pode ser afastada por cláusula contratual ou prova em contrário. Então, exemplo, eu tenho uma dívida de R$120, certo? Entre 4 devedores. Então, gente, presume-se que cada um vai pagar R$30. Então, vamos supor que tem 4 devedores. Eu, Levi, Francisco e Priscila. Nós temos 4 devedores, tudo bem? Então, gente, a presunção, se a gente está devendo R$120, existe uma presunção relativa, 120 dividido para 4 dá 30, então uma presunção relativa de que cada um vai pagar 30. Pode ser que tenha uma divisão contratual diferente, pode ser que eu, Ana, ganhe melhor que a Priscila e que o Levi ganhe melhor que o Francisco. Então tem uma diferença, a Ana e o Levi vão pagar 50 e os outros dois vão pagar outro valor. Pode ter, tá? É uma presunção relativa realmente que vai ter sobre a questão da divisão dos valores, tá? Então a gente tem 4 devedores, nesse caso desse exemplo, se for pagar R$120, a gente presume-se que vai ser dividido igualmente, tá? Para os 4, 120 dividido por 4, então cada um pagaria 30. Tá dando para entender, gente, mais ou menos a linha de raciocínio? Se vocês não estiverem entendendo, podem dizer, Ana, não entendi esse exemplo. Ana, explica devagar, tá bom? Vocês podem falar tranquilamente. E aí, nas obrigações indivisíveis, tá, gente? Numa obrigação indivisível, não admite divisão, fração, sem que se perca a sua essência, certo? Na divisível, gente, isso pode acontecer. Você pode dividir e aquilo não vai perder a essência. No caso da indivisível, se você dividir, perde um valor econômico ou essência, tá bom? Então, o fundamento legal que a gente tem aqui é o 258, tá? Onde a obrigação é indivisível quando a prestação tem por objeto uma coisa ou um fato não suscetível de divisão, por sua natureza, por motivo de ordem econômica ou dada a razão determinada do negócio jurídico. Gente, imaginem um cachorro. Se eu tenho a obrigação de dar um cachorro, vocês acham que é uma obrigação divisível ou indivisível? O que vocês acham? Qual é a opinião de vocês? É indivisível, exatamente. Exatamente, é indivisível.
Porque, gente, se a gente dividir um cachorro, primeiramente a gente vai matar o animal, muito provavelmente, né? A não ser que você tire ali uma perna, uma coisa assim, mas vai deixar o cachorrinho manco, gente, ele vai perder ali o valor dele, né? Assim, a essência do cachorro, certo? Então, basicamente, gente, vamos lá, a gente tem algumas modalidades de indivisibilidade, tá? A gente tem a indivisibilidade natural, que ela decorre da própria natureza do objeto. Então, por exemplo, um animal, como eu falei pra vocês, né? Eu não posso simplesmente dividir um animal, porque naturalmente já é uma coisa indivisível. Pintar um quadro, vocês vão ver que tem obrigações de fazer divisíveis e indivisíveis, tá bom? Agora, pode ser também econômica. A divisão, ela tornaria o objeto sem valor, como o diamante, né, que eu dei o exemplo para vocês. Se ele for dividido, ele vai perder o valor econômico. A gente sabe que é possível dividir, mas economicamente aquilo ali vai mudar. E como a gente falou que é questão de não perder o valor econômico ou a essência, né, ou a utilidade, a gente considera então que um diamante ele é indivisível por conta dessa modalidade econômica, certo? Convencional, se resultar da vontade das partes. Então, por exemplo, se os credores ajustam que determinado bem ele só pode ser entregue por inteiro a um deles, gente, então foi convencionado entre as partes que não vai poder ser dividido, certo? Pode ser que seja divisível, mas foi convencionado entre as partes que não ia ser, que tinha que ser entregue por inteiro, certo? Ilegal, caso a lei ela imponha essa indivisibilidade, certo? Então vamos para um exemplo. Se 3 herdeiros têm direito a uma joia indivisível, um pode ficar com a coisa e indenizar os outros pela sua quota parte, tá bom? A gente ainda vai para pluralidade, tá bom, gente? Porque como é um pouquinho mais complexo, aí eu tô deixando um pouquinho mais pro final. Mas vamos lá. Quando a gente tem a divisibilidade do objeto, ela também pode ter nas obrigações de fazer e de não fazer, certo? Nas de fazer, elas podem ser divisíveis, se, por exemplo, vários trabalhadores em uma obra, certo? Está sendo dividida essa obrigação de fazer entre esses vários trabalhadores, certo? Cada um deles vai pintar uma parte da obra. Ou pode ser indivisível, quando o serviço é personalíssimo. Lembra que a gente falou sobre essa questão de ser personalíssimo? Então, né, que eu tenho até o exemplo do Justin Bieber, de um pintor, o fotógrafo renomado, que enfim, não pode ser substituível, é infungível, tá? Então, num caso de ser, né, um serviço por uma pessoa, né, por um pintor de uma obra reconhecido mundialmente que eu contratei, nesse caso vai ser indivisível, certo? Então depende muito. Mas, como eu falei, elas podem ser divididas, a obrigação de fazer ela pode ser divisível ou pode ser realmente indivisível, tudo bem? E a obrigação de não fazer, elas geralmente, elas são indivisíveis porque não dá para fracionar uma abstenção, tá, gente? Então, em regra, elas são indivisíveis mesmo. Agora a gente chega num cerne, né, gente? Que numa parte bem importante, que é a pluralidade de devedor e credor. A gente vai começar aqui pela pluralidade de devedores, tá bom? Então, gente, a pluralidade de devedores acontece quando mais de uma pessoa ocupa o polo passivo, que a gente combinou, né? Que o polo passivo é o polo que a gente reconhece como dos devedores. Então, é quando a gente tem mais de um devedor, tá bom? Basicamente. Então, a gente vai ter vários devedores perante o mesmo credor, beleza? Então, gente, esse credor ele vai ter direito à prestação, mas de forma como cada devedor responde. A forma, na verdade, que cada devedor responde depende da modalidade da obrigação, que a gente vai ver, tudo bem? Então, vamos lá. No 257, gente, ele diz o quê? Que havendo mais de um devedor ou mais de um credor em obrigação divisível, esta presume-se dividida em tantas obrigações, iguais e distintas quanto aos credores ou devedores. Foi basicamente aquilo que eu falei para vocês, bem aqui, ó. É a mesma coisa.
sobre essa presunção relativa, tá? Que existe. No 259, então a gente tem esse artigo falando sobre pluralidade de devedor. Tem esse e o 259. No 259, que é esse exemplo que eu coloquei para vocês, que a gente vai explicar melhor, caso a gente tenha 2 ou mais devedores e a prestação não for divisível, porque no 257 a gente está falando de prestação divisível, certo? De uma coisa que pode ser dividida. Tanto que a gente usou o exemplo dos R$ 120, né? Porque a pecúnia ela é divisível. E existe essa presunção relativa de que vai ser dividido pela quantidade de devedor que tiver, tá bom? Mas no caso do 259, que a gente fala de prestação não divisível, de prestações indivisíveis, no caso, cada um será obrigado pela dívida toda, tá? Como assim, Ana? Vamos só olhar o parágrafo único para a gente ir para o exemplo. O devedor que pagar a dívida, ele pode subrogar-se no direito do credor em relação aos outros co-obrigadores. Vixe, Ana, eu não tô entendendo absolutamente nada, tá muito confuso para mim, eu não tô conseguindo entender. Então vamos olhar o exemplo aqui. Eu não sei se eu consigo dar um zoom, acho que consigo, né? Vamos olhar. Então aqui, gente, eu vou mostrar o exemplo para depois ler aqui para vocês. Vamos observar o que está acontecendo. Aqui a gente vai ter 3 devedores. A gente vai ter o devedor B, C e D, tá bom? Então a gente tem Ana Laura, Rebeca e Levi, 3 devedores, que tem que pagar a mim. Então, eles estão me devendo um carro, avaliado em R$300 mil, tá bom? Vamos supor que a Rebeca me dá esse carro, ela paga, né? Eles 3 estavam me devendo esse carro, mas a Rebeca é a pessoa que vai lá e paga o carro de 300 mil e me dá. Pronto. Gente, acabou a obrigação aqui. Eu recebi o meu carro e eles pagaram, certo? Um deles pagou, mas enfim, não me interessa quem pagou. Não quero saber, eu quero saber de terem me pagado. Se eu recebi o meu carro, pronto, tá tudo bem. Não me interessa se for a Rebeca, não me interessa se for a Ana Laura, não me interessa se for o Levi. Não me interessa se for o B, não me interessa se for o C, não me interessa se for o D. Eu quero saber do meu carro recebido, certo? Então, tudo bem. Se foi o B que me pagou, gente, resolve-se a obrigação pra gente, tá? Eu não tenho mais nada a ver com eles. Agora, o que é que trata essa subrogação? Basicamente, gente, como era uma obrigação indivisível, como no caso aqui, a obrigação era de dar o carro, perceba, não era dar os 300 mil reais, era de dar o carro. Como eles não podem dividir o carro em 3, porque se a gente fizer uma divisão do carro, ele vai perder o valor, algum deles precisava me entregar inteiro, a não ser que os 3 juntos viessem me entregar na mesma hora. Mas, tudo bem, me entregaram o carro inteiro. Se o carro foi avaliado em 300 mil, o que é que acontece? O B, ele pode fazer uma subrogação, tá? Ele subroga-se no direito do credor. O que é que acontece? O B assume a posição de credor. Como assim? Gente, ele me pagou. Resolveu sua obrigação, eu saí da jogada. O A vai sair da jogada aqui, saiu. Agora o B pode cobrar 100 mil de cada um, porque não era 300 mil avaliado o carro? Ele pagou o carro todo, então a gente subentende que ele pagou os 300 mil, né? Em questão de valor, pagou os 300 mil. Só que como tinha 3 devedores, ele pode cobrar 100 mil de um e 100 mil do outro, certo? Então vamos entender aqui pela explicação do lado. O credor A, ele tem direito de receber o carro no valor de 300 mil reais. Os devedores B, C e D são todos responsáveis pelo cumprimento da obrigação, porque a gente tem uma pluralidade de devedor. Então, o cumprimento da obrigação vai acontecer quando alguém me der esse carro. Então, o devedor B, ele entrega sozinho o carro para o A. Assim, gente, a obrigação perante o credor A está integralmente cumprida. O A vai sair da jogada. Aí, quando a gente tem sobre o direito de regresso, sobre essa subrogação, né, que vai acontecer, é exatamente porque, como o B arcou sozinho com a obrigação total de entregar o carro todo, ele vai adquirir o direito de cobrar dos demais o que cabia a cada um, entendeu? Então, o C vai cobrar, no caso o B vai cobrar de C os 100 mil e o B vai cobrar de D os 100 mil. E aí fica todo mundo kit, porque se o carro estava avaliado em 300 mil,
E aí cada um pagou 100 mil, tá tudo ok. O que não vale é o B dar o carro avaliado em 300 mil e os outros dois não pagaram nada por isso. Então, por isso que ele assume a posição de credor, porque agora ele vai cobrar dos outros. Vocês entenderam mais ou menos, gente? Vocês conseguiram pegar aí esse exemplo? Deu para entender? Ou ficou alguma dúvida? Se alguém puder só posicionar e ser 100% honesto. Tá? Vocês podem ser 100% honestos. Então, gente, eu vou presumir, tá? Que tá tudo bem. Ok, muito obrigada, tá, Sofia? Obrigada, Ana. Obrigada, Rebeca. Obrigada, gente, quem tá dando retorno. Então, continuando, tá? Agora vamos pra pluralidade de credor, que é daqueles que vão receber algo, tá? Que eles têm o direito de receber alguma coisa. Então, vamos lá, gente. A pluralidade de credor, cada credor pode exigir a dívida inteira. Na pluralidade de devedor, a gente tinha que cada devedor ele podia ser obrigado pelo todo. E naquele caso, o B tinha pago o todo, entendeu? Aqui a gente tem que temos vários credores e cada credor pode exigir a dívida inteira, tá? Então o devedor ele vai ter que cumprir a prestação, mas de forma a satisfazer dependendo da natureza da obrigação também, né? Se for divisível, indivisível ou solidária, que a solidariedade a gente vai estar mais pra frente. Por sinal, gente, queria que vocês me posicionassem se a professora já começou solidariedade. Eu não sei se ela começou hoje esse conteúdo de solidariedade. Quem estava na aula, por gentileza, me dá só uma falazinha aí no chat se ela já começou solidariedade, tá bom? Mas vamos seguindo por enquanto, porque hoje a gente não vai ver solidariedade. Pronto, ok. Então, como ela começou hoje aí, eu sempre faço o slide no dia anterior, tá? Por isso que eu não pego o que ela passou no dia. Mas eu já estava realmente prevendo para começar na próxima semana. Eu, particularmente, gosto muito de solidariedade. Mas vamos nos ater que é a pluralidade de... Certo. Obrigada, gente. A pluralidade de credor. Agora, né? Certo, Renata. Ok. Tranquilo. A gente começa a próxima semana, provavelmente ela também, né? Então, gente, no artigo 260, a gente tem que, se a pluralidade for dos credores, poderá cada um desses exigir a dívida inteira, mas o devedor ou os devedores, eles são desobrigados caso, né, seja pago. Aí a gente tem no inciso 1, a todos conjuntamente, ou no inciso 2, a um, dando este calção de ratificação dos outros credores. Como assim, Ana? Não entendi. Vamos fazer a nossa tradução, né, do artigo. Gente, quando a obrigação é indivisível e há mais de um credor, porque assim, se é divisível, a gente vai fazer aquela presunção do 257, certo? Que a gente fez essa presunção aqui, a presunção relativa que a gente falou, de que se for divisível, a gente vai entender que provavelmente aquilo ali vai ser dividido pela quantidade de credor ou devedor. Então, no caso dos credores aqui, se eu tenho 2 credores e tem que ser pago R$120, vai se presumir que vai ser 60 para um e 60 para outro. Então, sempre lembrem que a divisível é mais fácil, tá? Ela é sempre presumida que vai ser dividida pelaquela quantidade de credor ou devedor, beleza? Agora, se for indivisível, que aí a gente se atém a essas peculiaridades, entendeu? Então, no 260 fala justamente dessa peculiaridade da indivisibilidade. Então, quando a obrigação é indivisível e tem mais de um credor, esse credor pode exigir o todo, a prestação inteira. Porém, o devedor só se libera dessa obrigação em 2 hipóteses, que aí vem, né, os incisos. Então, se ele paga a todos os credores juntos, então, se o devedor A, ele entrega o cavalo para B, C e D ao mesmo tempo, certo? Então, ele tá desobrigado, ele cumpriu a obrigação integralmente, ele deu ao mesmo tempo, igual que eu falei do carro para vocês. Se os 3 tivessem dado ao mesmo tempo, né,
não precisaria depois cada um, enfim, ter feito a divisão. Mas aqui a gente tem que se ele entregou o cavalo para os 3 credores ao mesmo tempo, pronto, ele está liberado dessa obrigação, ele cumpriu integralmente o que ele tinha que fazer. Agora, se ele paga apenas um credor, desde que, gente, esse credor apresente caução de ratificação, tá? 1 minuto, gente. Certo, então ele precisa apresentar uma caução de ratificação. A gente vai entender o que é isso, tá? Então, se ele paga apenas um credor, desde que esse credor ele ofereça essa garantia de que os demais ratificarão o recebimento. O exemplo é, o devedor A entrega o cavalo para B, mas B, ele dá a garantia, dá a caução de ratificação de que C e D concordarão e receberão a parte que lhe cabe. Isso, gente, vai proteger o devedor contra futuras cobranças dos outros credores. Vamos entender um pouquinho mais, tá? Aqui eu vou explicar bem exemplificado para vocês o que eu falei aqui agora do caução de ratificação. Mas vamos lá. Continuando, depois de 260 a gente tem um 261 que fala: se só um dos credores receber a prestação por inteiro, a cada um dos outros assistirá o direito de exigir dele em dinheiro a parte que lhe caiba no total. O que é que isso significa? Que caso apenas um credor receba sozinho a prestação toda, ele passa a ter o dever de repartir com os demais. Então, os outros credores vão poder exigir em dinheiro a parte que lhe cabe. Vamos para um exemplo. Se o devedor A ele tem que entregar um cavalo para B, C e D, o A vai entregar o cavalo, vamos supor, só para B, como a gente usou aqui naquele exemplo, né? Se ele entrega só para B. C e D têm o direito de exigir de B, em dinheiro, em pecúnia, a parte que lhe corresponde ao valor do cavalo, certo? É isso que significa o 261. Se um deles recebe aquele objeto que é indivisível, os outros vão poder cobrar a parte deles que lhe caiba, né, financeiramente, em dinheiro, tá bom? Então, resumindo, 260 e 261. No 260 a gente tem que, quando tem essa pluralidade de credores na obrigação indivisível, cada um pode exigir o todo, certo? E o devedor, ele se libera pagando ou a todos juntos ou a um só, se esse oferecer caução de ratificação de que os demais concordarão e receberão a sua parte. E o 261 fala que, justamente, né, nessa hipótese do inciso 2 do 260, se apenas um credor recebe sozinho a prestação inteira, ele deu caução de ratificação lá e tudo mais bonitinho, então os outros vão poder cobrar dele em dinheiro a parte que lhe cabe, beleza? Vamos para os exemplos, vamos tentar deixar isso um pouquinho mais fácil na nossa cabeça. Então, a gente tem aqui o D, um devedor, o devedor D, ele pagou para A, certo? Então, vamos ainda para aquele exemplo do carro de 300 mil. Ele deu o carro para A. A gente sabe que o carro não vai poder ser dividido ao meio, né? Então, gente, a partir do momento que D entrega para A, mediante caução de ratificação, e aí tá tudo ok, tá? Cumpriu a obrigação bonitinho. O A, ele tem o dever de entregar para B 100 mil e para o C 100 mil. Por que 100 mil, Ana? Porque o carro está avaliado em 300 mil. Então, ele vai entregar o proporcional. Se a gente está dividindo para 3, cada um vai receber 100 mil, certo? Então, B e C, o que diz o 261 é que o B e o C, eles podem cobrar essa parte em dinheiro, certo? Essa parte deles. Agora vamos falar o que é o caução de ratificação, que eu tô falando tanto, talvez vocês não estejam, o que é isso, né? O que é isso? Gente, o caução de ratificação, ele é uma garantia, certo? Normalmente em dinheiro, fiança ou bem dado no caso em garantia, que o credor que recebe o pagamento em nome dos outros credores deve prestar ao devedor, para que esse devedor tenha segurança de que os demais credores vão confirmar o pagamento feito a apenas um deles, certo? Então, para isso que serve a caução de ratificação, é uma garantia para o devedor que está pagando, certo? Porque já que, para ele cumprir integralmente a obrigação, igual 260 diz,
que ele tem que ser ou entregue a todos juntos ou a um só, mediante calção de ratificação, tá? E aí vamos pro 262, gente. Se um dos credores remitir, o que é remitir a dívida? Perdoar. Remissão é o perdão de algo, tá bom? Então, se ele remitir a dívida, se um dos credores remitir a dívida, a obrigação não ficará extinta para com os outros, mas estes só vão poder exigir essa obrigação descontada a quota do credor remitente. Vamos traduzir isso, tá? Vamos só ler o parágrafo único. O mesmo critério vai se observar nos casos de transação, novação, compensação ou confusão. Gente, se um dos credores, ele remite a dívida, se ele perdoa a dívida, certo? Lembrem que temos 3 credores. Se um deles remite, não estou falando todo, se um deles remite, o devedor ele continua obrigado em relação aos demais credores, certo? Mas a dívida total ela vai diminuir na proporção da parte daquele credor que renunciou àquela dívida, que perdoou. Então, se o devedor tinha a obrigação de pagar 300 mil reais e um dos credores ele perdoou, ele renunciou à parte dele, ele renunciou os 100 mil dele. Então agora o devedor não vai ter que pagar 300 mil para o B e para o C, ele vai pagar 200 mil, porque o que vai acontecer é exatamente que ele continua obrigado a pagar, mas a dívida vai diminuir na proporção da parte que renunciou. Então, João deve 30 mil reais a 3 credores, Ana, Beatriz e Carlos. Cada um tem direito a 10 mil reais, né? 30 mil dividido para 3, 10 mil. E aí a Ana resolve perdoar a dívida, ela remitiu a dívida. O João vai continuar devendo a Beatriz e ao Carlos, só que agora só 20 mil, tá bom? Não é justo ele ter que pagar 30 mil se aquela parte renunciou o que ia receber, certo? Então é basicamente isso que o 262 diz. E o parágrafo único fala que esse mesmo critério se observa para os casos de novação, transação, compensação ou confusão. Então, vamos só resumir o que é isso. Na transação, a transação é o acordo entre o devedor e um dos credores. A novação é uma substituição da obrigação por outra em relação a um dos credores. A compensação é bem didático no sentido assim, né, gente? O nome, ele já entrega um pouco o que é que significa. A compensação é quando o devedor e o credor têm dívidas recíprocas, então uma compensa a outra. E a confusão é quando a posição de credor e devedor se unem na mesma pessoa. Eu não vou adentrar muito sobre isso, porque a gente vai ver lá na frente do conteúdo, tá? Depois acho que de solidariedade e tal, a gente vai adentrar mais um pouco sobre isso daqui. E aí, gente, vamos pro nosso último slide, tá? Basicamente, deixa eu até ver que horas são, a gente já vai terminar. Vamos falar de objeto indivisível, gente. O 263, ele fala que a obrigação vai deixar de ser indivisível quando se converte em perdas e danos. E aí a gente tem o parágrafo 1º, que fala que se houver culpa de todos os devedores, todos respondem por partes iguais. E se a culpa for de apenas um dos devedores, os outros vão ficar exonerados e apenas o culpado vai responder integralmente por aquilo. Então, vamos para os exemplos práticos. Se a gente tem 3 devedores obrigados a pagar um único cavalo de raça. Por isso eu botei os cavalinhos aí do lado, gente, que vocês veem que o cavalo é indivisível e depois eles vão vão se converter em indenização, que tá na direita. Não sei se vocês repararam, né? Mas enfim, basicamente, se tem que entregar esse cavalo de raça, né, esses 3 devedores, se esse cavalo morrer por culpa de um devedor só, esse devedor que resultou, né, que foi talvez negligente ali, o cavalo estava doente, ele não cuidou, foi negligente, foi por culpa dele apenas, ele vai responder sozinho. Agora, se todos os 3 devedores foram negligentes, né, no caso, se o cavalo estava doente, eles não cuidaram e deixaram o cavalo lá, cada um vai ter que pagar 1/3 desse valor, porque se o cavalo morre, gente, essa obrigação indivisível, ela passa a ser divisível, porque ela vai virar perdas e danos, ela vai ter que virar indenização, certo? E aí, ela passou a ser uma obrigação divisível. Se foi por culpa de um só, ele vai responder por essas perdas e danos sozinho. Se for por culpa dos 3, cada um vai pagar 1/3, né, do valor ali
que foi combinado nessa indenização. Então vamos entender por que a obrigação perde a indivisibilidade quando ela se converte em perdas e danos. Porque, gente, a indivisibilidade ela decorre da natureza do objeto. Lembra que a gente começou sobre a natureza do objeto? Nesse caso, o cavalo, ele é naturalmente indivisível, né? Um animal, ele é naturalmente um objeto indivisível, um carro, por exemplo, tá? Então, no caso aqui, um cavalo ou uma obra de arte, uma fazenda, são coisas que elas não podem ser divididas, certo? Fisicamente divididas, sem alterar a sua essência. Então, por conta disso, todos os devedores devem entregar o todo. Não tem como dividir aquilo. Então, não tem como entregar só um pedaço, tem que entregar tudo. Então, quando esse objeto se perde, se essa prestação não pode mais ser cumprida, né, por culpa ou impossibilidade, essa obrigação, ela se converte em perdas e danos, que é a indenização, né, que vai ser sempre, gente, paga em pecúnia, tá, em dinheiro. Então, a partir do momento que ela se torna perdas e danos, se ela se torna dinheiro, ela passa a ser divisível, porque a gente sabe que dinheiro é divisível, tá? Então, essa é a transição que acontece, tá? De um objeto indivisível se tornar um objeto divisível. E aí, gente, a gente acabou o nosso GED 02, né? O nosso segundo GED de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, tenha ajudado vocês de alguma forma. Eu vou colocar o link do Forms para vocês preencherem a presença, tá? Novamente, eu peço para vocês serem 100% honestos do que vocês acharam. Obrigada, Rebeca. Você é demais. Você é demais. Mas eu peço para que vocês sejam 100% honestos, né? Do que vocês acham, porque como eu falei, isso aqui é uma troca, tá? Então, falem o que vocês acham, falam o que vocês acham que pode melhorar, tá bom? O que vocês estão tendo dificuldade. Ana, os slides podem ser mais assim. Ana, acho que você pode mais falar sobre isso e tal. Eu quero fazer essa questão do questionário, tá? De dúvidas, e trazer questões para vocês resolverem quando a gente avançar um pouco mais no conteúdo, tá, gente? Então, eu vou fazer isso quando a gente conseguir avançar um pouquinho mais no conteúdo para que vocês já dominem um pouco e consigam responder, tá bem? Então, eu vou pegar aqui o link para vocês e peço para que vocês respondam com toda honestidade, tá, gente? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Vou mandar no grupo. No grupo, gente, também, no link, tá? Na descrição do grupo, eu coloquei no Drive alguns resumos, tá? Além do slide. Então, se vocês quiserem ver também, pra ajudar. Viu, gente? Então é isso. Boa noite pra vocês. Tudo de bom. Vou colocar isso aqui no YouTube, tá bom? E aí, se vocês quiserem revisitar, estará lá. Beijo a todos.